Vamos lá? O que configura um gênero literário? Pior ainda, como se determina um subgênero literário? É claro que eu estou me referindo aqui à ficção científica, que é o tema da maior parte dos programas aqui do Terra Incógnita. Eu estou perguntando isso para vocês porque nos últimos dias, no Facebook, tem havido uma discussão muito bacana e, incrivelmente, sem tretas, pelo que eu agradeço muito aos amigos que me seguem no Facebook, sobre dois subgêneros da ficção científica. Ou, mais ou menos, vamos tentar ser um pouco mais precisos. Um subgênero da ficção científica e um subgênero do fantástico, de modo geral. Eu estou me referindo a, respectivamente, o cyberpunk e o new weird. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, nesse programa, sobre o que são cada um desses subgêneros. Posso dizer a vocês que o cyberpunk, como eu já tinha dito em outros programas, é um subgênero que foi criado na década de 80 e tem como principais características uma sociedade de futuro próximo, onde a ênfase é dada na tecnologia cibernética, daí o prefixo cyber, né? Notadamente computadores e todas as extensões possíveis, né? Como implantes neurais, inteligências artificiais, ciborgues. E o sufixo punk, que não pode ser deixado de lado. O sufixo punk aí vai significar o quê? Significa revolta contra o sistema. Por isso, na maior parte das obras seminais, como The City Come a Walking, do John Shirley, e Neuromancer, do William Gibson, os protagonistas e heróis são hackers. E estão disputando terreno com megacorporações, que na verdade são quem domina o mundo. Num mundo que não chega exatamente a ser pós-geográfico, mas quase. Ou seja, quase você não tem nações mais, mas você tem empresas e corporações que mandam nessas nações. Não é muito diferente do que nós temos hoje no capitalismo tardio, mas isso fica para um outro dia para se discutir. Já o New Weird o nome já diz, New, novo, Weird, novo, estranho, vamos dizer assim. Eu não gosto de traduzir a palavra Weird, porque a gente não consegue traduzir direito. Teve uma época que eu tentei traduzir como bizarro, só que nos Estados Unidos atualmente existe um tipo de ficção louco chamado bizarro fiction, que na verdade seria mais ou menos o que a gente chama de gonzo, ou chamava de gonzo, por causa do Hunter Thompson. Mas também não vamos entrar nessa seara de traduções. O que dá para dizer em pouco tempo aqui nesse programa é que o New Weird, por exemplo, ele é filho direto da Weird Fiction. E a Weird Fiction é criada mais ou menos na década de 20, 10 para 20, por H.P. Lovecraft, Arthur Machen e uma série de autores contemporâneos daquela época. Mas você pode também colocar algumas histórias, como alguns contos de Akutagawa, no Japão, Kafka, Cortázar, mais recentemente. Você pode colocar alguns desses autores escreveram histórias que desafiam um pouco a compreensão no sentido clássico do horror ou da fantasia. Então é uma coisa que causa muito estranhamento mesmo, daí se chamar Weird. A New Weird foi determinada mais ou menos na virada do milênio, um nome criado pelo M. John Harrison, e que isso foi registrado numa conversa, numa lista de discussão da web, que foi impressa e hoje está no livro The New Weird, que é uma coletânea feita pelo casal Anne e Jeff Vandermeer. Pode-se até dizer que a trilogia Comando X, se não me engano, a trilogia Área X, como ela é conhecida em inglês, me perdoe, mas eu não li a tradução, mas sei que ficou uma tradução excelente feita pelo meu amigo Braulio Tavares. Essa trilogia do Vandermeer, que vai virar filme, já virou, o primeiro livro virou filme pelas mãos de Alex Garland, e é uma homenagem a Stalker, Andrei Tarkovsky, que por sua vez é a adaptação de um livro dos irmãos Strugatsky chamado Piquenique à Beira da Estrada, que saiu em Portugal e parece que saiu ou vai sair no Brasil. Então, vejam, você tem aí uma conjunção de fatores e vocês já viram que eu citei vários países aí. Então nós começamos com a primeira pergunta: como é possível definir e fechar direitinho em caixinhas o New Weird? E talvez possamos dizer uma coisa a respeito do cyberpunk. A primeira resposta honesta que eu posso dizer a vocês é: não se pode fechar em tantas caixinhas assim quanto a gente gostaria. O que a gente tenta fazer é estabelecer o que o Humberto Eco convencionou chamar de protocolos narrativos.
No livro dele, Seis Caminhos pelos Bosques da Ficção, ele dedica menos uns 2 capítulos a isso. E o que é um protocolo narrativo? Um protocolo narrativo é tudo aquilo que determina especificamente um subgênero ou um gênero literário. Por exemplo, vou fazer a pergunta para vocês. Se vocês fossem vendados por uns amigos que tivessem fim de trollar vocês e levados para dentro na sala de escura de um cinema, sem que vocês soubessem de que filme se trata, e vamos dizer que não fosse um filme blockbuster, um filme bem obscuro, assim, vamos dizer, um filme soviético dos anos 30. Aí eles tiram a venda e eles te desafiam. Me diga que estilo esse filme, de que gênero é esse filme. Como você faria para descobrir isso? Na verdade, não é muito difícil. Vocês sabem disso. O que caracterizaria um filme de ficção científica? Naves espaciais, robôs, alienígenas, outros planetas, armas laser, teletransporte e todo tipo de maquinário que ainda não existe, de modo geral. Se você pegar o steampunk, é algo que pode até existir, mas não existiu no nosso século XIX. Um filme policial, tem um crime, tem bandido, tem polícia, tem tiros, tem às vezes dedução criminal, tem às vezes ciência forense. Filme de fantasia, magia, ou predestinado, ou escolhido. E assim vai. A gente tem alguns poucos detalhes específicos, marcadores de estrada, vamos dizer assim, para determinar para a gente o que é um gênero e o que é outro. Mas existem muitos outros caminhos. E a ficção científica, a fantasia, o gênero fantástico em geral, ele não é só múltiplo, ele vai crescendo e se desenvolvendo a cada dia. Cada autor que surge dá um pouco da sua experiência para desdobrar esse mapa e fazê-lo com que fique cada dia maior e maior e maior. Mas Fábio, vocês vão me perguntar, você está falando, até agora você não está dando definições de dicionário para gente. Mas vocês que me conhecem sabem que eu jamais vou fazer isso. Eu nunca vou dar uma definição de dicionário para vocês. O que eu posso fazer é o seguinte. Como dar uma definição que agrade vocês sem me tornar um gatekeeper? Mais uma palavrinha aí. Vários de vocês sabem o que é isso. Para quem não sabe, eu explico. Um gatekeeper, literalmente, é o guardião do portal. É aquele fã, de modo geral é um fã, mas pode ser um acadêmico também, que determina assim, olha, a definição de tal situação, de tal gênero, de tal arquétipo, de tal protocolo é esta, e é assim porque eu estou dizendo que é assim. Mesmo que isso mude com o passar do tempo, esse gatekeeper provavelmente vai continuar segurando as pontas e dizer assim, não interessa o que estou mudando agora, sempre foi assim, sempre será, e eu defenderei isto. Que é aquela coisa que se diz, acho que é no anime, né? Amo o fulano e o defenderei. Amo esse protocolo e o defenderei. É o que está acontecendo mais ou menos aí com os fãs da série The Orville e os fãs da série Star Trek Discovery. Eu não vou entrar nessa discussão, que eu não vou cair nessa arapuca, não. Resumindo, o gatekeeper é aquela pessoa que fecha questão num ponto específico de uma definição e não abre mão de definir isso. Seria muito complicado eu ficar defendendo demasiadamente o cyberpunk ou o New Weird aqui. Hoje em dia você tem novas gerações de autores que estão surgindo e estão escrevendo muito cyberpunk e um pouco de New Weird no Brasil. E é para eles que eu quero falar um pouco aqui agora. É o seguinte, estou falando também porque tem uma discussão que eu quero trazer para vocês em outro programa sobre qualidade literária. Será que é possível definir qualidade literária? Acho que a gente não pode ficar também muito em cima do muro, não. A discussão foi feita em cima de Neuromancer. Eu só vou dizer para vocês o seguinte, eu não vou discutir hoje isso aqui. Neuromancer é um clássico e é porque é bom, porque é bem escrito, porque desafia o leitor. Depois eu vou falar melhor sobre isso no outro dia. Só para tentar entender o seguinte, tem muitos autores brasileiros de cyberpunk que nunca leram Neuromancer. Então tem 2 tipos que eu acho muito complicados, tá? Tem um tipo que nunca leu Neuromancer e quer escrever uma história cyberpunk. E tem o segundo tipo, que leu Neuromancer, gostou, mas quer imitar Neuromancer, quer fazer quase que um plágio de Neuromancer. E nenhum desses 2 tipos de escritores vai muito para frente, porque não vai fazer sentido o que eles vão fazer. Eu já tinha falado em alguns outros momentos, em outros programas, eu falei, por exemplo, do livro Infomocracy, da Malcolm Alder, que exatamente pega onde esses autores pararam. É um cyberpunk escrito no ano passado, e agora acabou de sair a continuação, Null States, que é sobre um futuro daqui a talvez 100 anos, um pouco mais, onde você não tem mais estados mesmo, né, é pós-geográfico mesmo,
e a questão das eleições é para você elege uma espécie de governo global, mas não é aquele governo unificado que a gente vê nas histórias muito antigas da ficção científica. É um governo meio unificado tipo União Europeia. As pessoas, algumas regiões que não são mais só países específicos têm os seus governos. E tem um governo global, mas que vive às voltas com o parlamento e com 1000 votações. E o livro trata exatamente disso, dessa infomocracy, essa infomocracia, essa democracia informática, que até hoje não pegou direito, né? Tem vários países que lançaram a urna eletrônica, depois puxaram a urna eletrônica de volta e dizem, não, vamos fazer a mão mesmo, que é mais fácil. Está muito complexo esse sistema. Então, a Malca começa a pensar que, puxa, mas e se pudesse ser feito de maneira mais eficiente e inteligente? Com todos os problemas que isso vai, né, gerar também, éticos, políticos, informáticos mesmo. Então vocês veem que não é uma tarefa muito fácil. É preciso ler os autores que vieram antes, entendê-los, assimilá-los, vamos dizer, degluti-los de modo antropofágico, como um brasileiro falou muito bem, que foi Oswald de Andrade, em 1922. É preciso fazer isso sim, é preciso que a gente seja brasileiro, que a gente produza uma obra brasileira. É possível fazer um cyberpunk brasileiro? Claro que é possível fazer um cyberpunk brasileiro. É possível fazer um New Year's brasileiro? Puxa, talvez mais ainda. Por ser parte do fantástico, você pode envolver diversas questões folclóricas, vamos dizer assim, sem que seja estereotipado, evidentemente. Questões do nosso, não só do nosso folclore, como da nossa história. Tem as lendas urbanas, muita coisa você pode fazer. Mas aí, né, como definir? Numa das discussões que eu tive hoje, que é o dia que eu estou gravando isso aqui, um amigo perguntou se o livro que eu analisei outro dia, do Twilight Pariah, do Jeffrey Ford, seria Weird Fiction. Como eu sou amigo do Jeff, aproveitei e perguntei ele diretamente no thread, né? Perguntei, escuta, Jeff, e aí, o que você acha? Ele falou, não, eu acho que é horror mesmo, né? E aí é o seguinte, quando o próprio autor chega e diz, olha, é isto, não é aquilo, então a gente tem que ir pela palavra do autor. Então se um autor brasileiro chegar para vocês e dizer o que eu faço é cyberpunk, o que eu faço é New Weird, respeitem. Eu não tendo a concordar com tudo, mesmo quando o autor diz, né? Mas no primeiro momento eu respeito. O que eu discuto às vezes, vocês devem ter me visto discutir isso no Facebook, quem não viu pode ir lá procurar, é dizer o seguinte, alguém me pergunta assim, Fábio, mas eu escrevi um conto ano passado, esse conto será New Weird? Geralmente não é, porque se o próprio autor não sabe o que ele fez, não é. Tá? É muito raro alguém acertar no chute essas coisas, gente. Não acerta no chute, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa foi a minha tentativa de não ser um gatekeeper, mas ao mesmo tempo dar balizas para vocês. Na verdade, é o que o Terra Incógnita desde sempre se propôs a ser. Um balizador. Né? Eu vou dizendo para vocês, olha, por aqui vocês vão chegar num tal caminho de ficção científica, por aqui num tal caminho de fantasia. Quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Aqueles que forem catapiolho no meu programa estão ferrados, porque eu vou errar muitas vezes. Mas eu falo muito pela via da experiência. E eu sugiro fortemente que vocês acompanhem essas discussões que estão rolando no Facebook de tempos em tempos, porque vocês vão aprender muita coisa. Não é só comigo não, como meus colegas também, como César Silva, por exemplo, Roberto Souza Causo, Michel Pérez, que é um cara de uma nova geração, como Ricardo Santos também, Santiago Santos. São pessoas que estão discutindo muita coisa aí, Vic Sackville, né? Pessoas que estão discutindo nesse momento o que se faz na ficção científica e na fantasia. Fiquem de olho nesse pessoal. Eu vou falar mais sobre eles em breve. Um abraço e até o próximo programa.